pergunta que destruiu a suposta alma imortal de Elias Soares. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós damos início, às nossas reações em relação ao último debate que eu fiz lá no programa Vejam Só, com ninguém menos do que ele, o grande Heresias Soares, que é como a gente conhece carinhosamente, o pastor da Igreja Assembleia de Deus, Elias Soares, quem a gente brinca assim dessa forma, mas tem muito carinho, foi muito bom rever o Elias. Tratei ele de forma muito educada, muito boa, tanto antes do começo do debate, durante o debate, depois do debate. Jamais agiria com o Elias de outra forma que não esta. Mas naturalmente que no contexto do embate teológico a gente pode colocar os pingos nos is de uma forma bastante cristalina e ninguém vai achar ruim, não é verdade? Beleza, então Heresias Soares estava lá diante de mim e eu também preciso admitir que o Elias avançou demais do nosso último debate para o segundo debate. Dá para ver nitidamente assim que ele amadureceu muito, em especial pela questão dele não ter cuspido no apresentador como ele fez no nosso primeiro debate lá quando foi refutado. Mas foi refutado no segundo debate também, mas pelo menos não cuspiu no mediador. Já tá bom, né? A gente já fica feliz assim com o avanço assim da pessoa que está aí se dispondo a debater esses temas aí e tudo mais. Seja como for, o propósito do meu primeiro vídeo aqui é comentar brevemente aí uma questão que deve ter chamado a atenção de vocês, que basicamente foi a minha primeira pergunta no debate ao Elias Soares, que simplesmente travou o velhinho. Se tinha uma alma imortal no Elias Soares, naquele exato momento essa alma foi destruída. E eu vou explicar para você exatamente por que assim foi. E por que depois daquela primeira pergunta, o Elias Soares basicamente não conseguiu nem se concentrar no tema do debate. E em 80% do tempo que o Elias Soares falou, ele simplesmente fugiu do tema para repetir as mesmas heresias e bobagens de sempre. e etc e tal. E é exatamente por causa do impacto destruidor da primeira pergunta que eu fiz para o Elias Soares. Eu vou explicar para você. Quando o Elias Soares fez um debate com o professor Leandro Quadros sobre a suposta ressurreição de Moisés, é muito bom usar a palavra suposta, né? Assim como existe uma suposta alma imortal em Elias Soares, existe uma suposta ressurreição de Moisés. E a gente diz suposta porque essas coisas não são afirmadas explicitamente no texto bíblico, né? E aí, o Elias Soares usou esse fato de que não tem nenhum verso da Bíblia que mostre claramente que Moisés ressuscitou, para dizer que o nosso amigo Leandro Quadros entrou em contradição, porque a Ellen White é contraditória com a Bíblia, porque a Ellen White afirma o que a Bíblia não afirma. Isso é contradizer a Bíblia. Você duvida do que eu estou dizendo? Dá uma olhadinha aí numa passagem do Elias Soares comentando esse debate que eu estou dizendo para vocês aí, numa rádio, etc e tal, falando que se não está na Bíblia, está errado e ponto final, não está claro na Bíblia, está errado. Dá uma olhadinha aí. Mas é importante salientar que ficou claro e evidente que não há, dentro das Escrituras Sagradas, nem no Antigo nem no Novo Testamento, um só versículo que apoie de forma clara esta suposta ressurreição de Moisés. Olha aí, meus amados irmãos, Heresias Soares em pessoa, em toda a sua glória, dando aula de teologia. Falando lá que, olha, é importante salientar que ficou claro que não há dentro das Escrituras, nem no Antigo nem no Novo Testamento de forma evidente, um só versículo que apoie de forma clara esta suposta ressurreição de Moisés. Basicamente o Elias Soares então está dizendo que se não tem um texto bíblico claro a respeito de um assunto, e você faz uma afirmação a respeito daquele assunto, você está contradizendo a Bíblia. Aliás, o título desse vídeo do Elias Soares é A Contradição de Ellen White, onde ele vai dizer que Ellen White contradiz a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não diz que Moisés ressuscitou e Ellen White diz que Moisés ressuscitou. Então tem uma contradição entre a Bíblia e a Ellen White. Ponto final, fim do debate, parabéns Elias Soares, venceu mais um debate. Maravilha, legal, cara, parabéns.
E você, irmão, concorda com o Heresias Soares? Se não tem um versículo claro na Bíblia sobre uma determinada compreensão, e você faz uma afirmação sobre essa compreensão, você está em contradição com a Bíblia? Pois é, né? Se você concorda com o Heresias Soares, você vai ter que concluir que no nosso debate o Heresias Soares entrou em contradição com a Bíblia. Sabe por quê? Porque o Heresias Soares recebeu uma pergunta devastadora que o travou e destruiu a sua suposta alma imortal. Que basicamente foi, Elias, você diz que a gente não pode crer na Ellen White porque ela afirma o que a Bíblia não afirma. Então mostra pra gente onde a Bíblia afirma que a alma é uma entidade imaterial. Destruiu o velhinho. O cara não se recuperou da pancada o debate inteiro fugindo do tema. Em 80% do que o Elias falou foi fugir do tema. E nós vamos escrutinar tudo que o Elias falou aqui, como a gente fez da outra vez, e mais uma vez a alma do Elias do Elias Soares vai ser morta de novo, né? Ressuscitou do inferno e agora voltou. Acho que é reencarnação aí que tá acontecendo, Elias. É uma piada, cara. É uma piada. E eu vou deixar claro para você que o Elias Soares não conseguiu responder a minha pergunta com nenhum verso da Bíblia. Então agora eu posso ir lá no programa da rádio onde o Elias estava e dizer o seguinte: é importante salientar que ficou claro que não há dentro das Escrituras, nem no Antigo nem no Novo Testamento, um só versículo que apoie de forma clara esta suposta imaterialidade da alma. Onde é que a Bíblia afirma que a alma é imaterial? Em lugar nenhum. E como é que o Elias respondeu a minha pergunta de forma vergonhosa? Dá uma olhadinha aí. Onde diz lá no texto bíblico que a alma não morre ou que a alma é imortal? Nós temos Imaterial. Imaterial. Nós temos que analisar isso a partir da perspectiva dos lexicógrafos, porque são eles que darão a definição para as palavras. A Bíblia não está interessada em etimologias de palavra. A etimologia, ela é absorvida pelos léxicos, pelos dicionários. Portanto, nós temos pelo menos 3 lexicógrafos dicionaristas que descrevem psirrê como parte material e imortal, e eu posso citá-los. O primeiro que eu quero citar é o Vine. O segundo, Edward Robson, que tem uma parceria, por exemplo, com um grande linguista do hebraico, eu não me lembro o nome agora dele, mas ele tem uma gramática muito especial, um alemão. E o terceiro que eu gostaria de citar é o Strong. Então você tem 3, cuja definição da palavra psirrê, é parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Nenhum versículo da Bíblia, 0, não conseguiu encontrar um verso, nem no Antigo Testamento inteiro, nem no Novo Testamento inteiro, que viesse a afirmar de forma clara que a alma é uma entidade imaterial. E veja, quando Elias vai responder a minha pergunta, ele tenta inferir que eu perguntei onde que a Bíblia diz que a alma é imortal. E aí eu corrijo ele. Por quê? Porque aí ele poderia tentar distorcer Mateus 10, 28, como ele sempre faz, para dizer que ali a Bíblia afirma que a alma é imortal. Eu discordo, já escrevi um livro inteiro sobre isso. O livro vai ficar aqui na descrição desse vídeo para quem quiser acessar, e etc. E aí eu corrigi ele. Não, eu não perguntei onde que a Bíblia diz que a alma é imortal. Eu perguntei onde que a Bíblia diz que a alma é imaterial. Aí ele, então, aí ele diz assim, não, veja bem, você não, onde é que a Bíblia diz? Não, a Bíblia não está preocupada com a etimologia das palavras, você tem que ver isso da perspectiva dos lexicógrafos, porque tem pelo menos 3 dicionaristas e lexicógrafos que definem a alma como uma entidade imaterial e imortal. Bom, a parte dos lexicógrafos nós vamos avaliar no próximo vídeo. E aí nós vamos pegar os léxicos e os dicionários dos 3 que foram citados pelo Elias Soares
E nós vamos demonstrar que, primeiro, 2 deles não falam o que o Elias diz. E o terceiro que fala o que o Elias diz, coloca uma questão ali que acho que vai deixar você de cabelo em pé. Você, pelo menos, que não quer debandar para o lado do espiritismo, tá bom? Mas a gente fala sobre isso no próximo vídeo. O ponto importante de demonstrar aqui é que, diante dessa pergunta, o Elias não teve um verso da Bíblia. Igual quando se pergunta aí para o adventista, não, eu vou crer na ressurreição de Moisés. Se você afirmar aqui no verso bíblico, aqui ó, Moisés ressuscitou, aí eu vou crer nisso, senão isso é uma heresia e você está ensinando heresia. Então mostra para mim onde é que a Bíblia diz que a alma é uma entidade imaterial, que aí eu vou crer. Senão isso aí é uma heresia, você está entrando em contradição com a Bíblia. Simplesmente não tem escapatória. Por quê? Porque a Bíblia não diz textualmente que Moisés ressuscitou, concordo. A Bíblia também não diz que a alma é uma entidade imaterial. E aí está destruída a alma imortal de Elias Soares. E só o que ele fez no restante do debate foi demonstrar desespero ao fugir do tema debatido para tentar enganar gente que tem ainda menos conhecimento bíblico do que ele mesmo, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar ponto por ponto de tudo que foi afirmado e vai ficar bem bonitinho pro Elias Soares, como sempre, né? Mas uma última coisa que eu queria falar nesse vídeo aqui é uma coisa que provavelmente pouca gente percebeu, que basicamente é a admissão do Elias Soares de que o que ele produz em termos de literatura, né, simplesmente é uma literatura humana que nada tem que ver com a Bíblia de forma séria. Porque, veja bem, lá no começo do debate, ele apresentou um livro de 1000 e tantas páginas que ele escreveu, que seria ali um dicionário de palavras, termos, curiosidades bíblicas, onde, dentre outras coisas, ele fala da etimologia das palavras. Aí quando eu perguntei para ele onde é que a Bíblia diz que a alma é imaterial, o que ele responde? A Bíblia não está preocupada com etimologia de palavras. Elias Soares está demonstrando que o que ele escreve é um lixo que não se preocupa com aquilo que a Bíblia se preocupa, porque a Bíblia supostamente não se preocupa com etimologia, mas ele quer escrever um livro de 1000 páginas que tem, entre outras coisas, a etimologia das palavras. É uma completa piada, e a gente vai terminar esse nosso primeiro vídeo de análise do debate esfregando na sua cara, Elias Soares, o quanto você é um palhaço contraditório que quer escrever um livro lá com etimologia para depois dizer que a Bíblia não está preocupada com etimologia. Bom, até nesse caso, Elias, apesar da sua contradição, eu vou concordar com você, né? A Bíblia não está preocupada de dar fundamento para livro vagabundo como o seu. Termina o vídeo dando uma olhadinha aí nas contradições de Heresia Soares. Um abraço. Esse dicionário bíblico aqui, explica um pouquinho pra gente. Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas com 1168 páginas. Nós trabalhamos etimologia de palavras. A Bíblia não está interessada em etimologias de palavra. Nós trabalhamos etimologia de palavras. A Bíblia não está interessada em etimologias de palavra.